Atlético Mineiro ou Flamengo? Quem vai vencer o jogão deste domingo? Olá, jogão nesse final de semana, jogão no domingo, dois grandões frente a frente, o Atlético do professor El Turco recebe o Flamengo do professor Dorival Júnior, que acabou de chegar à Gávea. E a gente vai mostrar isso pela Jovem Pan também. É um jogão. Estou com o nosso Mauro Betti, que nunca erra. Ele fala sempre antes. Só os fatos é que desandam. Eu embarco nas conversas dele e quase sempre dá certo. De vez em quando, eventualmente, ele se engana. 97% de margem de Sobre erro. este jogo, meu caro Mauro Betting, o que vai acontecer? Bom, independente do que aconteceu no meio de semana, o Dorival Júnior está começando o trabalho, né? Então, calma lá. Aliás, no outro fim de semana, quando ele perdeu para o Inter, que está melhorando no campeonato, Vanderlei, ele estreou conhecendo os caras, embora ele conheça muito de futebol, e trabalhou no Flamengo no final de 2018, né? E é uma coisa tão maluca que a gente pega três das grandes equipes do Brasil hoje, são Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, um pouco mais, um pouco menos. Os últimos clássicos, eu estava fazendo essa conta rapidinho, mas é o seguinte, o clássico desse domingo já vai ter dois treinadores diferentes, ou pelo menos um deles, né, do que ele é grande jogo da Supercopa do Brasil, que o Galo ganhou nos pênaltis por 89 a 88, né, uma disputa que a gente adora na TV pênalti o tempo inteiro, porque já saiu o Paulo Souza. Se você pegar o clássico do retorno, já saiu o Renato e saiu o Cuca. Quer dizer, o penúltimo clássico entre Flamengo e Galo, e estamos falando de um Flamengo vice-campeão da América e um Galo campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, já saiu o Cuca, porque problemas, questões pessoais, e o Renato que foi demitido pelo Flamengo, mesmo vice-campeão da América. E aí veio o Paulo Souza já demitido, o Arthur com meio que balança. Então, assim, é difícil. E isso é que eu estou fazendo esse preâmbulo só para tirar o da reta, porque assim, sei lá o que vai acontecer. Dessa que é a maior rivalidade interestadual e com detalhe, vai ter agora já na própria Copa do Brasil. Então é muito legal a gente ter um outro grande clássico, para mim realmente a maior rivalidade interestadual, se acompanhou bem desde o Brasileiro de 80, um jogo que não acabou, durou 32 minutos no Serra Dourada, o jogo extra da primeira fase da Libertadores de 81. Teve a semifinal que o Renato acabou com o Galo, que era o time do Tele Santana, era o melhor time do Brasileiro, da Copa União, e o Flamengo passou por cima. Enfim, tem grandes histórias, né? E acho que essa história, por ser em casa, está um pouquinho mais para o Galo. Bom, o professor El Turco está vivendo, digamos assim, noites intranquilas lá na cidade do Galo, né? Porque o time não está mostrando bom futebol, tem tropeçado em alguns momentos que, para a torcida do Galo, eram momentos impensáveis, já que a coisa estava rodando tão bem, né? O Galo jogando, atraindo, é impossível parar, aquela coisa toda que a gente sabe quando o time vive um bom momento, como é o caso do Palmeiras, por exemplo, a torcida só fica esperando de quanto vamos ganhar. A fase do Palmeiras é ótima, o técnico a ser batido é o professor Abel Ferreira, mas ele não está na discussão aqui com o Mauro Betti. Embora eu veja o Mauro, lembre do Abel Ferreira. Uma coisa está ligada à outra. Mas eu isso gostaria que estivesse até mais ligado. Isso é verdade. Então, mas eu entendo, Mauro e meus amigos, que o Flamengo chega numa situação de grande aperto. Sim. Está desconfortável na classificação do Campeonato Brasileiro, muito desconfortável. Os jogadores têm que mostrar serviço. O professor Dorival Júnior está chegando, ele conhece a casa lá, mas está chegando. Se tomar uma cacetada contra o Atlético, mesmo sendo fora de casa, a situação do Flamengo fica apertada, porque ele está respirando aí um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, a zona do rebaixamento. Ainda não é um time confiável, tem problemas. Os jogadores ainda não mostraram que, olha, a partir de agora a gente vai crescer, porque, segundo eles, os narizes torcidos eram provocados pela presença do professor Paulo Souza. Ou de qualquer professor, porque também não era assim com o Renato, com o Rogério também, com o Domi mais ainda. Acho que o problema é muito do jogador, né? Verdade, sem dúvida. Mas aí, já que chegou um treinador, aparentemente, que eles gostam, é a hora de colaborar com o professor Dorival Júnior. Eu arrisco dizer que, nesse jogo grandão, o Flamengo pode sair com uma vitória de lá. Se isso acontecer, vai dar uma boa respirada e vai arranjar uma fumaça para cima do professor Turco, para o Hulk, para a diretoria do Atlético. Enfim, as coisas vão ser muito questionadas por lá. O Atlético que quer anunciar no próximo ano oficialmente a abertura do seu estádio, que dizem vai ser muito bonito. Para março, provavelmente, do ano que vem, Vanderlei. E assim, não é fácil substituir um trabalho vencedor, campeão da Copa do Brasil, campeão do Brasil, e para mim do maior treinador da história do Galo, que é o Cuca, né?
Mas o Turco, algumas escolhas infelizes, algumas questões físicas que não estão bem legais, taticamente também algumas coisas complicadas. O Galo, por exemplo, recentemente 2 grandes clássicos contra o Palmeiras, ele conseguiu segurar o empate, mas foi um jogo muito chato, muito amarrado. Aliás, os campeonatos foram também até os jogos, depende da semifinal da Libertadores. Aí depois o Galo participou de um festival de gols, mas perdeu, tomou 5 do Fluminense, que também é muito errático, né? Dá show e depois perde em casa, né? Então assim, o Atlético Mineiro, pelo nível de investimento, está jogando menos do que pode. E o Flamengo nem se fale, né? Mas ao mesmo tempo, o Galo, nessa temporada, ganhou o Mineiro contra o Cruzeiro, que está se recuperando, e ganhou a própria Recopa do Brasil contra o próprio Flamengo. Agora o Flamengo não, está se perdendo, e diferentemente do Galo, que eu acho que tem potencial de crescimento, o Flamengo eu não sei, Vanderlei, assim... Eu gosto demais do Dorival Júnior, até da pessoa, acho que ele tem a capacidade, é a terceira vez na Gávea, como você diz, a princípio cacifado pelo elenco, mas não sei mais qual é do Flamengo. Esse ano, eu não vou dizer que eu já desisti do Flamengo, mas a posição que ele se encontra, diferentemente até da posição do Galo, é muito ruim. Vai crescer, não vai brigar para não cair, mas não era nem pra gente cogitar. Nem contra todas as torcidas, como se falava na torcida rubro-negra, a torcida do arco-íris, todas as outras torcidas contra o Flamengo, imaginaria a campanha tão ruim como está agora, mas que vai sair dela. Mas não podia estar assim. Veja, falamos dos times, né? Mas eu quero acrescentar com relação ao Flamengo a situação da diretoria de estadistas. Sim, os estadistas da Gávea. Apertadíssima a diretoria. O Landim sai na rua esculhambado. Será que ele sai na rua, né? O Marcos Braz, que foi o vereador mais votado da cidade do Rio de Janeiro, hoje, dizem, nem para síndico do prédio dele, né? E os outros integrantes da diretoria do Flamengo estão numa situação, aliás, apertada, justamente porque fizeram um festival de lambanças, né? Ou deixaram fazer, ou por absoluta omissão, principalmente o caso do presidente Landim. Né? É isso, porque, aliás, o próprio Landim, o Mauro me dá essa oportunidade, disse recentemente, não sei se foi há muito tempo ou não, mas ele está registrado. A internet é implacável. Ele disse que foi presidente, e é presidente, enfim, de empresas importantes, essa coisa toda, e disse num tom professoral para quem estava acompanhando: não acredite quando alguém disser para você que o presidente não sabia aquilo que aconteceu. Ele falou durante a campanha eleitoral de 2018 a presença do Flamengo então, ao companheiro B. A gente falou isso por causa de segurança. Tá vendo? Segurança que falhou. Deixou entrar esse grupo de torcedores aí. Coitado, o presidente do Clube A, o Clube B, nem sabia. Não é assim. O presidente sempre sabe. E no futebol, então, sabe muito mais. Numa mega empresa global, talvez a gente até encaixe essa explicação. Mas num clube de futebol, isso é absolutamente impossível. Mauro, de qualquer maneira, já senti que para você o Atlético está um passo à frente. É Morubete, 51 para o Galo, 49 para o Flamengo, e eu acho que não empata esse jogo. E você normalmente nunca erra, mas nessa eu acho que, pumba, você vai dançar. Um abração para todo mundo. Mauro, um beijão para você. Beijo, Vandeco. Até a próxima.